E abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Glória a Deus. A direção dessa mensagem o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, e eu tenho certeza que ele vai falar de forma poderosa. Eu não quero sair aqui totalmente do tema, mas o Espírito Santo de Deus trouxe algo profundo a mim em outras questões. Amém? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar contigo? O versículo de número 9 de Josué, capítulo de número 1, versículo 9 diz assim: não te mandei eu esforçar-te, tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa palavra, ela vem falando ao nosso coração sobre uma reflexão de ousadia, poder e autoridade direcionada à palavra do Espírito Santo de Deus. E é bem verdade que nós sabemos que somente a presença do Espírito Santo de Deus e a palavra dele, que é a luz para os nossos caminhos e direção para que nós possamos estar segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que o Senhor, ele traz a Josué uma unção de ousadia, indagando a ele para que ele possa ter autoridade e ousadia. E uma das regentes aqui já falou sobre Josué e foi bem especificamente no contexto, mas o que o Espírito Santo de Deus quer para falar aqui contigo nessa noite é que haverá algo que ele ressuscitará dentro de alguém aqui nessa noite. Talvez você veio aqui com a tua fé meio abalada e o Espírito Santo, ele quer reavivar essa fé dentro de você para que haja um verdadeiro avivamento. Então eu quero retratar aqui sobre algumas preciosas. Nós encontramos na história da rainha Esther. É uma mulher ousada e corajosa, e ela foi uma rainha excepcional que lutou pelo seu povo, e ela foi designada, ela foi como órfã. Você sabe a história dela, e nós observamos que era uma mulher que não havia possibilidade nenhuma de se assentar do lado de um rei, de alguém que tinha uma posição tão grande. Quando nós observamos que essa mulher, ela tinha alguns traumas e algumas fragilidades e algumas coisas que poderiam atrapalhar ela de viver um grande propósito. Alguém entende? Diga glória a Deus. Mas nós observamos no contexto que o Senhor, quando tem algo para fazer na nossa vida, ninguém pode impedir, e não há dificuldade e nem trauma na tua vida que vai impedir você viver a promessa que o Senhor tem para você. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é que ele trouxe você neste lugar para viver um novo tempo. Aquilo que precisa ser colocado no lugar, Jesus vai ajeitar para você, e você vai conseguir viver as promessas que ele tem para a tua vida. Mas para viver um propósito do Senhor, é necessário ter encorajamento. Para servir ao Senhor é preciso ter coragem. Para servir a palavra do Senhor tem que ter coragem. O Espírito Santo de Deus está falando com vidas aqui nessa noite, e o Senhor me faz saber que há pessoas aqui que está se vestindo com uma capa do medo. Essa capa do medo, ela vai impossibilitar você de viver o que o Senhor tem para a tua vida, as promessas do Senhor, e vai impedir você de executar os seus sonhos e objetivos. Mas eu venho trazer uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus, que é fonte de água viva, que purifica a tua vida, que muda a tua história e tem poder para te fortalecer. Essa fonte de água viva, quando você toma ela e você é abastecido por ela, ela começa a purificar a sua vida espiritual. E quando estamos falando de vida espiritual, a purificação, logo a gente já se lembra de enfermidades espirituais. Já já você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está falando dentro do contexto. Essa libertação espiritual, o Senhor,
Ele traz para nós quando nós decidimos viver um encorajamento, uma posição. Quando eu coloco a minha vida no livro de Cânticos, do Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você decidir habitar na presença do Senhor, haverá descanso para você, haverá ousadia para você. Quem compreende o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Nós observamos na história dessa mulher que ela não tinha possibilidade de viver um grande propósito se não fosse sequer a vontade do Espírito Santo de Deus. Alguém que é órfã perde os seus pais, mas agora no texto nós observamos que o seu primo assume a responsabilidade de cuidá-la e ensiná-la. De repente o texto à frente ele vai seguindo e você começa a observar na história do rei Assuero, quando a mulher do rei Assuero desobedece uma ordem que foi lhe dada, então ela perde a sua vida, porque o rei toma uma decisão, ele não pensa na decisão que ele tem e ele manda matar Vaste. Nós vemos aqui na história que essa mulher, ela teve uma desobediência que levou ela à morte. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: comece a andar segundo a minha palavra, obedecendo a minha palavra, que haverá vida para você. Mas se tu sair da direção, simplesmente acontecerá morte. E que morte é essa que nós estamos falando? A morte principal, que é a morte espiritual. No nosso meio nós observamos servos do Senhor que estão mortos espiritualmente. Não consegue mais ter a visão espiritual, não consegue mais compreender a voz do Senhor falando com ele. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, para que você volte a ouvir a voz dele nessa noite, para que você volte a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Isto. Cadê uma intercessora para ficar aqui de trás dela, por favor? Cadê o glória a Deus da igreja? O Espírito Santo de Deus, eu olho para você e o Senhor me mostra você lá dentro da sua casa, e o Espírito Santo de Deus me mostra como uma tristeza muito grande dentro do teu lar. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para ti assim, ó, que haverá a partir de hoje um novo tempo, e você começará a escutar a voz do Espírito Santo de Deus te direcionando. E o Senhor me manda dizer para você assim, ó, que Ele vai colocar por terra agora todo mal contra a tua vida. O Senhor me mostra correntes sobre você, e Ele manda dizer para você assim, ó, olha eu entrando aí e desfazendo, queimando. Cadê o glória a Deus da igreja? Porque Jesus está operando. E Ele manda eu dizer para você nessa noite assim, ó, que a voz dele vai começar a direcionar a você, vai começar a te dar uma direção, e você terá uma unção de ousadia. E a partir de hoje a voz do Senhor será maior dentro da tua casa. A voz do opressor não terá poder dentro da tua casa. Receba o teu milagre no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele flui e ele faz conforme a vontade dele.